Olá pessoal, bom dia, sou o professor Miron, bem-vindos ao COC CMCOC Floripa. Pessoal, vou trabalhar com vocês química, principalmente química orgânica. É um conteúdo, eu acho mais bonito, mas é um conteúdo que ele é sequencial. Como ele é sequencial, é muito importante que tu veja toda vez que foi dada a aula, revisa o conteúdo, estude o conteúdo, porque o que for dado hoje, nós vamos estudar lá no último dia de aula, tá bom? Então, ó, o conteúdo se chama Química Orgânica. Pessoal, como no nosso primeiro dia, nossa primeira aula, eu vou colocar, nota, ó, só conceitos básicos, vou contar uma historinha para vocês. Tem poucos exercícios por enquanto, então, na lista de exercícios, vocês têm a lista de estudos e tem também, aqui no COC 1000, vocês têm poucos exercícios a fazer, tá? E não é um exercício inteiro que tu vai conseguir fazer, tu vai fazer apenas um item do exercício, porque a gente está no início do conteúdo. Legal? Então, bora? Bem-vindos à Química Orgânica. Vou contar uma historinha para vocês. Durante o nosso semestre inteiro aqui, nós vamos ter que saber 5 cientistas. Só 5 cientistas. E os 5 cientistas serão vistos agora. Pessoal, existia antigamente os alquimistas. Os alquimistas queriam duas coisas, basicamente. Queriam transformar chumbo em ouro e fazer a poção da eterna juventude. É lógico que não conseguiram, mas de tanto tentar, eles não paravam de descobrir coisas novas e a ciência começou a crescer muito. A primeira pessoa importante para nós se chama Olaf Bergman. E foi a primeira pessoa a dividir a química conhecida até então. Ele chamou de química orgânica todos os compostos que derivam de seres vivos. E química inorgânica, os compostos que derivam de minerais, de sais, de pedras, seres inanimados. Até então, tudo que era composto orgânico conhecido era extraído de ser vivo, por isso que ele imaginava. Os compostos orgânicos são obtidos a partir de seres vivos. Olha só, segundo Bergman, se um composto for orgânico, qualquer reação que ele vai vir a fazer, sempre o produto final vai ser orgânico. Se o composto for inorgânico, mineral, o produto final sempre será inorgânico. E ficou. Não falou mais nada, ficou isso, não tentou explicar e a vida seguiu. Isso foi em 1777. A ciência continuou crescendo e chegou um cara que é muito conceituado na sua época, Berzelius. O Berzelius, ele é um professor, um cara muito conceituado. Ele é o responsável pela simbologia. O símbolo dos elementos é assim, ó, Na, o sódio, enxofre, fósforo, é assim, devido a ele. Tá bom? E o que ele fez? O Berzelius tentou explicar isso aqui, ó. O Berzelius disse a mesma coisa que o Bergman, só que disse assim, ó, eu só consigo sintetizar, produzir um composto orgânico a partir de outro orgânico, porque somente aqueles compostos que derivam de seres vivos têm células, ou seja, tem uma força interior. E só quem tem essa força interior tem condições de formar outro composto orgânico. Como os minerais não têm esse tal de vitalismo de força interior, eles não produzem orgânicos. Todo mundo acreditou, porque o Berzelius é a sumidade da época, tá bom? Segundo Berzelius, não é possível fazer isso aqui, porque os minerais não têm o tal de vitalismo. A coisa ficou, e aí, um pouco depois, 1828, não precisa saber as datas, é só para a gente se embasar mais ou menos no crescimento da ciência, chegou um aluno do Berzelius. Esse Frederico ali, ó, Frederick Wöhler, ele não tentou contrariar o mestre, ele acreditava no Berzelius, só que ele pegou essa pedra, o chamado cianato de amônio. O cianato de amônio é uma pedra, pessoal, é inorgânico, é mineral, portanto, se é mineral, pelos conceitos da época, é impossível ele formar um composto orgânico, tudo bem? O que ele fez? Simplesmente aqueceu. Ao aquecer, os átomos trocaram de posição, sofreram um rearranjo e se transformaram numa nova substância chamada ureia. A ureia está presente no xixi, a ureia vem do suor, então a ureia está presente nos compostos orgânicos, ou seja,
eu, só de aquecer uma substância, um mineral, eu consegui obter um composto orgânico. Todos os conceitos da época tiveram que ser revistos, tiveram que ser formulados. A gente diz, no conteúdo química orgânica, que essa aqui ó, é a síntese inicial. A partir daqui, a química orgânica deslancha. Tá? Foi a primeira vez que foi possível obter em laboratório um composto orgânico a partir de inorgânico. Coisa que eles não imaginavam que acontecia até então. Tá bom? Então, vocês têm dois conceitos a saber. O conceito antigo de química orgânica, que vale até o Berzelius, é a química que estuda os compostos derivados de seres vivos. Esse conceito não é mais válido, porque a partir dessa síntese aqui, ó, foi derrubado. Então, tiveram que criar um conceito moderno. Esse conceito moderno, ou conceito atual, para tu entender mais fácil, a gente tem que voltar um pouquinho o tempo. Tem um outro cientista chamado Lavoisier, que é o pai da química moderna. O Lavoisier, o que interessa para nós é a parte orgânica, tá? O Lavoisier, uma vez ele estava trabalhando com compostos orgânicos e ele começava a botar fogo. Ele queimava essa substância no sistema fechado e queimava. E ele foi a primeira pessoa a perceber que toda vez que ele queimava uma substância orgânica, produzia CO2 e água. Pessoal, ninguém sabia disso. Ele foi a primeira pessoa a perceber. Então, ele percebeu que todos os compostos orgânicos, sem exceção, tinham carbono. Tá? Ele continuou queimando as coisas, fazendo suas experiências e percebeu que, de vez em quando, além de carbono e hidrogênio, também era liberado nitrogênio, oxigênio, enxofre. Foi chamado isso de elementos organógenos. São os principais elementos que formam os compostos orgânicos. Então, o primeiro conceito importante, ó, a tabela periódica tem 118 elementos. Nós, durante o semestre inteiro aqui, usaremos menos de 10% deles. Tudo que tu imaginar, proteína, lipídio, petróleo, aminoácidos, tudo é formado basicamente por esses 5 ou 6 elementos aqui, ó, chons. São os principais elementos que formam os compostos orgânicos. Tá bom? Então, isso foi o Lavoisier que previu antes até do Berzelius. A coisa foi, e aí criou-se o conceito moderno. O conceito moderno, ou o conceito atual, foi criado por um rapaz chamado Kekulé. Kekulé é o pai da química orgânica, tá? O Kekulé pegou os estudos do Lavoisier, tá? E ao pegar os estudos do Lavoisier, ele percebeu que todos os compostos orgânicos, sem exceção, têm carbono. Aí criou o conceito moderno. É a química que estuda os compostos derivados do elemento carbono. É o que nós vamos ficar estudando aqui durante todo o semestre. Tá? É a química do carbono. Então, tem dois conceitos. O conceito antigo, a química dos seres vivos, e o conceito moderno, o atual. Legal? Olha só. Outra coisinha que tem que lembrar e saber. Existem os compostos orgânicos e os íons. Como é que eu vou reconhecer? Então, para ser orgânico, tem que ter 100% das moléculas orgânicas têm carbono. 99% tem hidrogênio. Então, a gente diz que o hidrogênio organifica os compostos orgânicos. Então, vai ter que ter carbono e hidrogênio. Se não houver carbono, é inorgânico. Tá? Só que existem algumas exceções. Tipo, ó, HCN, H2CO3, NH4OCN. Apesar de possuírem carbonos e hidrogênios, está vendo? Ó? Apesar de ter carbono e hidrogênio, são inorgânicos. Tá? A síntese que a gente fez agora há pouco, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, a síntese do Wöhler, ó. O cianato tem carbono e tem hidrogênio. Eu falei que é íon. E agora há pouco falei que é orgânico. Então, essa seria uma exceção à regra, tá? Vocês vão estudar na química inorgânica, ácidos, sais, e tu vai ver que as características dessas moléculas se aproximam mais aos compostos inorgânicos. Por isso seriam as exceções. O importante é que tu lembre isso aqui, ó, esse lembrete aqui, ó. Todo composto orgânico, sem exceção, tem que ter carbono. Pegou? Todo composto orgânico, sem exceção, tem que ter carbono. Mas nem todo composto que tem carbono é orgânico. Tem algumas exceções. Legal? Seguindo, ó, então,
Eu falei no início da aula que durante o semestre todo nós vamos estudar apenas 5 cientistas. Os 5 a gente acabou de ver. É simplesmente associar a segunda coluna com a primeira. Esse quadrinho aqui, ó, tem em mãos, coloca lá num cantinho. Ó, Lavoisier, o que fez? Para nós o importante, os elementos organógenos, principais elementos que formam os compostos orgânicos. Bergman dividiu a química orgânica e inorgânica. Berzelius, teoria da força vital. Eu só consigo sintetizar um composto orgânico a partir de outro orgânico, porque somente eles têm a tal de vitalismo. Quem destruiu essa teoria? Wöhler, o aluno dele. Fez a famosa síntese da ureia. A primeira vez que foi possível obter um composto orgânico a partir de inorgânico, tá bom? E o Kekulé, nós vamos estudar o Kekulé, ele já trabalhou agora há pouco, conceito moderno, mas ele é o cara que vai estudar o carbono a fundo. É o cara mais importante que tem para nós. Ele vai estudar o átomo de carbono. Já vamos ver na sequência da aula. Antes, vamos fazer um exercício. Ó. Esse exercício aqui ó, é um exercício que caiu na UDESC. Eu fiz só uma adaptaçãozinha dela, da questão. É associar a segunda coluna com a primeira. Criou o conceito moderno da química orgânica. Bergman. Opa. Kekulé. Conceito moderno de química orgânica, Kekulé, desculpa. Kekulé. Tá? A partir do trabalho de Lavoisier. Desenvolveu o processo de síntese da ureia. Wöhler, na reaçãozinha. Concluiu que o elemento químico carbono está presente em todas as substâncias. A primeira pessoa a perceber que todos os compostos orgânicos estão nas substâncias orgânicas foi Lavoisier ao queimar. Introduziu a palavra química orgânica. Essa palavra não existia antes dele. Foi o Bergman, tá? Orgânico de organismo vivo. Desenvolveu o processo da teoria da força vital, Berzelius. Tá? Primeiro a perceber que ao queimar formava CO2 e água. Que a primeira pessoa a perceber isso foi Lavoisier. E quem vai estudar o carbono a fundo vai ser o Kekulé. Esse carinha aqui, ó. Esse é o átomo mais importante que nós temos na nossa matéria. Pessoal, o carbono está aqui, ó. No grupo 14, antiga família 4A. Tá? Então, esse carboninho aqui, ó, devido à posição dele na tabela periódica, ele tem uma característica própria. Isso tão própria que criou uma matéria chamada química orgânica. É o nosso átomo mais importante. E quem estudou ele a fundo foi um rapaz chamado Frederico Augustus Kekulé. Tá? Ele criou os famosos postulados. Postulado é uma afirmação teórica. Eu afirmo, eu escrevo, sai da minha cabecinha. É teórico, sem comprovação experimental. Isso é um postulado. O Kekulé sabia isso aqui, ó. Olha só, o carbono, ele tem número atômico 6. O número atômico é o que identifica o elemento químico. Tá? Então ele vai ter 6 prótons, vai ter 6 elétrons. 6 aqui, ó. Esse aqui é um elétron. E número de massa 12. Se for fazer a distribuição eletrônica, logo tu vai aprender isso, tá? K1S2, 2S2. Então vai ter 2 camadas. Então, se eu for botar o carbono aqui, ó, em volta da eletrosfera, ficaria mais ou menos assim. O átomo de carbono tem 4 elétrons na última camada, ó. Todo átomo quer adquirir a configuração de gás nobre. Todo ele quer ter 8 na última camada. O nosso tem 4. Primeira característica do átomo de carbono. Ele é tetravalente, tetracovalência. Ele quer fazer 4 ligações, que é o que falta para ele ficar com 8. Tá? Essas 4 ligações eu represento por pontinhos ou por tracinhos. Tá? São as 4 ligações que ele vai fazer. Essas 4 ligações podem aparecer assim, ó. Pode aparecer na forma de ligação simples, dupla, 2 duplas ou tripla. Aí sempre vai fazer 4 ligações. Mas ele pode fazer ligação simples só as ligações simples com outro elemento, uma dupla, 2 duplas ou uma tripla. Eu coloquei mais aqui, ó. Como a gente está no início do curso, eu já estou colocando aqui para vocês algumas ligações que alguns elementos importantes nós vamos trabalhar o exercício, tem que saber. O hidrogênio só faz uma ligação, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3. E o carbono sempre é tetravalente. Tá bom? Olha só.
Esta questão agora vem para mim aqui, ó. Olha só. Esta questão aqui, essa tela, é um exercício que caiu na CAF esse ano, o ano passado. Quando o carbono faz ligação simples, olha só, a distância aqui, ó, o ângulo que ocorre é 109 graus e 28 minutos. Tá? O ângulo que ocorre entre os átomos. Quando ocorre ligação dupla, ó, ligação dupla, o ângulo que ocorre entre os átomos é de 120 graus. 120. E quando ocorre ligação tripla, 180 graus. Tá? Caiu tudo ali, ó. 180 graus. O que caiu no vestibular, a pergunta do ACAF foi a seguinte: qual que é a ligação que tem maior tamanho? Então, o tamanho que ocorre, ó, a distância entre o raio de um átomo, o núcleo de um átomo até o núcleo do outro átomo, a distância na ligação simples é 1,54 angstrom. Quando ocorre ligação dupla, nota que na ligação dupla ela se curva um pouquinho. Então, ao curvar um pouquinho, o tamanho da ligação diminui, é 1,22. E quando a ligação for tripla, a distância entre esses dois núcleos é menor ainda. Ó, fica menor ainda, 1,22 angstroms. Tu não precisa decorar. O que tem que saber é que qual ligação tem maior tamanho? É a ligação simples. O ângulo, eu estou adiantando para vocês, aos pouquinhos vai pegando, porque a minha matéria é uma matéria de repetição, então aos pouquinhos a gente vai gravando, tá? Por enquanto, saiba o ângulo. O ângulo não, a distância. Olha só, uma das perguntas que mais aparece é para nós contarmos hidrogênios. Lembre, o carbono faz sempre 4 ligações, sempre 4 ligações. Então, quando aparecer uma molécula tipo essa, tudo que falta para 4, tu acrescenta com hidrogênios. Então, quantos hidrogênios existem no composto abaixo? Pessoal, dá um stop na aula agora, para e conta aqui. Conta quantos hidrogênios tem. Tá bom? Vou dar 5 segundos. Deu. Olha lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Não esqueça que o que falta para 4, o hidrogênio aqui, ó, faltam 3. Nota, o oxigênio faz só 2 ligações, está completo. O carbono aqui fez 4. Então, eu já vou te passar direto, ó. 20, né? Quem acertou? Ó. Cada pontinha dessa vai um carbono. Não se esqueça de botar aqui, ó. Esse carbono aqui também falta hidrogênios. Então, eu vou colocar os hidrogênios, ó. Fica aqui. Tá? Então, isso é um conceito básico, bem básico, super, super importante. Saber contar carbono. Parece incrível, mas é isso que a gente erra. Primeiro postulado, o carbono é tetravalente, vai fazer sempre 4 ligações. Viu agora? Segundo postulado, igualdade de valências. Olha só, deixa eu apagar aqui, ó. Pessoal, eu tenho 3 hidrogênios e um cloro. 3 hidrogênios e um cloro. E quero colocar o cloro numa dessas 4 posições. E qual das 4 posições eu coloco? Aí é a segunda característica, igualdade de valências. Todas as valências são iguais. Ó, fazer conta que o meu cloro seja esse vermelho aqui, ó. Ó, esse aqui é o vermelho, é o meu cloro. Eu botar o cloro em cima, para o lado, para trás, aqui, ó, é o mesmo, é a mesma molécula. Então, isso não altera a substância, tá? Tá, Mirão, mas por que eu preciso saber disso? É para um conteúdo que nós veremos daqui a alguns dias, chamado isomeria. Eu vou perguntar para vocês assim, ó. Ó, eu te dou 3 moléculas e pergunto assim, ó. Quantas substâncias diferentes tem aqui? Quantas moléculas diferentes tem aqui? Então, tenta sobrepor uma outra. Tu consegue sobrepor essa nessa? Recorta e cola. Não, né? São substâncias diferentes. Já dá para ver que são 2 substâncias diferentes. Uma o cloro está no carbono 1, outra está no carbono 2. Agora aqui, ó. Tenta colocar o cloro no meio. Tu coloca em cima ou embaixo? Tanto faz.
Ó, o cloro está em cima, meu dedão é o cloro. Recorta, vira e cola. É a mesma molécula. No mesmo carbono, botar em cima ou embaixo, não altera a característica química dessa molécula. Tá bom? Então venha a ser igual. Olha o exercício. Quantas moléculas diferentes existem nessa estrutura? Então, nota que nessa linha de cima aqui, ó, todos os cloros estão no carbono 1. Botar em cima, embaixo, do lado, não altera nada. É a mesma estrutura, mesma molécula. Aqui embaixo, o cloro está no carbono 2. Botar embaixo e em cima é igual. Ou seja, só existem duas moléculas diferentes. Terceira e última característica. Não, existe bem mais característica, mas postulado são esses três, tá? Tetravalência, igualdade de valência, capacidade de formar cadeias. Olha só. Devido à posição do carbono na família 4A, no grupo 14, ele tem a capacidade de formar cadeias. Tu pode botar um átomo de carbono do lado do outro, formando uma corrente de carbonos, uma cadeia carbônica. É chamada catenação, a capacidade de catenar, de formar cadeias. É um conteúdo tão importante que a nossa aula 3 inteira é só cadeias. Só que antes de nós trabalharmos cadeias, tu tem que saber isso aqui, ó. Ó, quais são as fórmulas mais usadas por nós durante o ano inteiro, o semestre inteiro aqui? Pessoal, olha só. Lembra do seguinte, ó, o carbono faz 4 ligações. Tudo que falta para 4, tu acrescenta com hidrogênios. Então aqui faltam 3. Coloca 3. Aqui faltam 2 hidrogênios, ó. E aqui faltam 3. Surgiu a fórmula chamada fórmula estrutural plana. Fórmula estrutural plana é uma fórmula que identifica basicamente tudo. Ela é muito comum de aparecer. Só que às vezes essa molécula é muito grande. Então fica um saco de copiar isso aí. Copiar isso aí toda vez fica ruim. Então eu condenso. Olha só. Faz assim, ó. Quantos hidrogênios faltam? 3. Então tu escreve assim, ó, H3C. Em vez de fazer isso, faz isso. Aqui, CH2. Escreve CH2. Como tu sabe que o H faz uma ligação apenas, é um em cima, outro embaixo. E aqui faltam 3. CH3. Tá bom? Surgiu a fórmula estrutural plana condensada. Plana condensada. Só que às vezes ela parece mais condensada ainda. Tu tá vendo ali, ó? Olha esse exemplo que está aqui na tela. Tem esse carbono, CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Copiar isso também é chato. Então tu condensa mais. Como são 6 vezes CH2, tu bota entre parênteses, ó. CH3, CH2 6 vezes, CH3. Condensei. Forma estrutural plana condensada. E uma das que mais aparece é essa aqui, ó. A fórmula linha ou bastão. Linha ou bastão. É muito comum dela aparecer. Cada pontinha dessas tem um carbono e hidrogênio. Só desaparece nos nossos olhinhos os carbonos e os hidrogênios. Todo o resto tem que ser mostrado. Ó, tu que está me olhando, é para ti mesmo que eu estou falando, conta aqui, ó. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ah, se eu quiser botar uma dupla, Miron, eu coloco. Se eu quiser botar uma tripla, eu coloco. Se tiver aqui alguma coisinha, um risquinho na ponta, saiba que aqui na ponta é carbono. Entenda que é carbono, CH3. Se eu não quiser que seja carbono, eu aviso. Tá bom? Então, é muito comum essa fórmula, é muito importante que tu saiba a fórmula linha ou bastão. E eu posso condensar tudo numa coisa só. Condensar tudo numa coisa só. Ó, quantos carbonos eu tenho? 3. Quantos hidrogênios? 8. Surgiu a fórmula molecular. Então, são as fórmulas que nós usamos mais. É muito importante essas 4 fórmulas aqui que tu saiba reconhecer. A fórmula molecular é só tu juntar. Ó, se eu perguntar para os senhores, qual molecular dessa estrutura aqui? Aí tu vai ver assim, ó. Posso fazer assim, assim, assim. Todas estão corretas. Todas. Ah?
Só que qual que mais cai? Foi dito assim, ó, foi criada uma convenção. Aí o PAC, que dita as regras, as normas, a nomenclatura, orientou os professores, os cientistas, a sempre que achar a fórmula molecular de um composto orgânico, colocar na ordem sequencial dos Chons. Nessa ordem. Então, essa aqui, ó, é a mais comum, porque está seguindo a orientação da IUPAC. Mas não está errado essas outras duas. Tá bom? Então, é só uma questão de orientação. Então, saiba que é possível qualquer uma das três. Tem mais fórmulas. Eu quero que você saiba que existe uma fórmula chamada fórmula linha ou eletrônica. Lembra, ó, o carbono faz 4 ligações. Então, ele tem 4 elétrons na última camada. O hidrogênio só faz uma ligação. Se eu mostrar os elétrons da última camada, surgiu a fórmula de Lewis, ou eletrônica. É aquela que mostra o número de elétrons da última camada. Eu posso representar assim, ó, ou por um balãozinho, assim, ó. Tá bom? Mais outra fórmula, a última. Essa aqui se chama fórmula estrutural plana. Quem criou ela foi Kekulé. Kekulé é importantíssimo para nós, ó. Ele criou o conceito moderno de química orgânica, é química do carbono. Ele criou os postulados. Ele, por enquanto, vai criar a fórmula estrutural plana. Veremos que tem mais outras depois. Ah? Por que ele chamou de plana? Porque ele imaginou que essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, eu vou apagar aqui. Ele imaginou que essa molécula fosse plana. Ele imaginava que se eu pudesse pegar essa molécula aqui, ó, e botasse na palma da mão, todos os átomos encostariam na palma da mão. Só que 2 cientistas, um chamado Lebel e outro chamado Van 't Hoff, conseguiram, por cálculos matemáticos, provar por A mais B que essa molécula não é plana. Ela é espacial. Eles imaginaram que essa molécula seria o centro de um tetraedro e nos seus vértices ficariam os hidrogênios. Surgiu um modelo chamado modelo espacial. Tá bom? Que é o caso aqui, ó. A fórmula estrutural espacial. Ela espacialmente, se eu fosse colocá-la, tentar mostrar no plano como é que ela é no espaço, eu teria que representar assim. Só que como isso aqui, ó, a gente estuda mais em nível universitário, foi criada uma maneira simplificada para isso. Eu quero, olha para cá, eu quero que tu saiba que esse hidrogênio vermelho aqui, ó, tá para frente. Que o verde está no mesmo plano do carbono, do preto aqui, ó. E que esses dois, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, que esses dois, o amarelo e o azul, estão para trás do plano do carbono, do preto. Como é que eu vou representar isso? Assim, ó. Ó. Tá vendo que o verde está no mesmo plano do carbono, do preto? Então eu represento com um traço normal. Esse vermelho está para frente do plano, está na tua direção. Aí eu represento por um traço forte, assim, ó. E esses dois aqui, o amarelo e o azul, estão para trás do plano. E eu represento por um pontilhado. Então, é uma das maneiras de aparecer uma molécula. A molécula vai aparecer assim, ó. E tu vai ter que saber identificar. Lembre que hoje são conceitos básicos. Então, quando aparecer um tracejado como esse aqui, ó, isso aqui está representando uma ligação simples que está mostrando para vocês que esse hidrogênio está atrás do plano do quadro. Quando aparecer um traço forte aqui, ó, quer dizer que está para frente do plano. E esses tracejados e o traço forte aqui, ó, a gente só utiliza para a ligação simples. Porque quando a molécula for simples, ela é espacial. Quando ela tem dupla ou tripla, ela é sempre plana. Então, eu sempre represento por traço normal. Legal? Então, é isso que eu tinha para a aula de hoje. Nós temos os conceitos básicos, os 3 postulados e saber identificar as fórmulas. Olhe com carinho esse conteúdo e a próxima aula a gente continua os conceitos básicos. Fechou?
Fechou, pessoal. Boa semana.